As construções de gênero têm moldado a forma como a sociedade se organiza, influenciando desde as normas culturais até as interações pessoais. O conceito de gênero permeia todos os aspectos da vida cotidiana, determinando papéis, expectativas e identidades. Mas o que aconteceria se o conceito de gênero deixasse de existir? Como seria viver em um mundo onde as pessoas não fossem categorizadas por masculino ou feminino, e as limitações impostas pelos papéis de gênero desaparecessem? Neste vídeo, exploramos o impacto dessa ideia em diferentes áreas da vida humana. Sem a construção de gêneros, as identidades pessoais se tornariam mais fluidas. As pessoas seriam livres para se expressar de maneiras que não se encaixam nas categorias tradicionais de masculino e feminino. A liberdade de ser quem realmente são, sem rótulos, abriria espaço para uma maior diversidade de identidades, onde a expressão pessoal seria definida pelas características individuais, e não pelas normas sociais de gênero. A autenticidade se tornaria o valor central nas interações humanas. Os papéis de gênero, que muitas vezes limitam as escolhas e o comportamento das pessoas, desapareciam. Não haveria mais a pressão de se encaixar em expectativas sociais baseadas no gênero atribuído. As pessoas escolheriam suas atividades, carreiras e hobbies sem as restrições culturais que definem o que é apropriado para homens ou mulheres. A liberdade de agir conforme seus interesses e habilidades, independentemente de gênero, se tornaria uma norma universal. Sem gêneros, as dinâmicas nas relações interpessoais também se transformariam. As expectativas associadas a papéis de gênero dentro de relacionamentos, como as obrigações domésticas ou o papel de provedor, deixariam de existir. As relações amorosas e familiares se baseariam em acordos personalizados e em uma divisão mais igualitária de responsabilidades. A comunicação, a empatia e a cooperação passariam a ser os pilares dos relacionamentos, em vez de se basearem em normas culturais pré-estabelecidas. As famílias, que historicamente têm sido organizadas com base nos papéis de gênero, seriam estruturadas de maneira diferente. A paternidade e a maternidade não seriam mais vistas através da lente do gênero, mas como papéis compartilhados e definidos pelas necessidades da família. A criação dos filhos se tornaria um processo mais colaborativo, onde os pais desempenhariam funções iguais ou adaptadas às suas habilidades, sem que as normas de gênero influenciassem a divisão de tarefas. A educação também passaria por uma revolução. O ensino deixaria de reforçar os papéis de gênero, permitindo que crianças e adolescentes explorem seus interesses e habilidades sem limitações. Em um sistema educacional sem gênero, os estereótipos que influenciam escolhas de carreira e desenvolvimento pessoal deixariam de existir. As escolas promoveriam a igualdade plena, e as crianças se sentiriam livres para perseguir carreiras em qualquer área, seja ela historicamente considerada masculina ou feminina. A ausência de gêneros transformaria o mercado de trabalho. A desigualdade salarial entre homens e mulheres deixaria de ser um problema, e a discriminação baseada em gênero seria eliminada. As oportunidades de trabalho se tornariam mais igualitárias, com base apenas nas qualificações e no desempenho dos indivíduos. As empresas e organizações se beneficiariam de uma força de trabalho mais diversa e inclusiva, promovendo inovação e cooperação. As barreiras que antes limitavam o crescimento profissional desapareciam. A violência de gênero, que frequentemente resulta de estruturas patriarcais e normas de dominação, desapareceria. Sem as divisões rígidas de gênero, as causas subjacentes à violência contra mulheres e pessoas LGBTQ+ seriam eliminadas. O respeito mútuo e a igualdade se tornariam os pilares das interações sociais. A cultura da agressão, frequentemente associada a expectativas de masculinidade tóxica, seria substituída por uma cultura de empatia, diálogo e respeito às diferenças individuais. A moda e a expressão pessoal passariam por uma transformação significativa. As roupas não seriam mais categorizadas como masculinas ou femininas.
As pessoas teriam total liberdade para se expressar visualmente como quisessem, sem se preocupar com os estigmas associados a estilos de vestimenta. A indústria da moda se adaptaria a essa nova realidade, criando roupas que valorizassem o conforto, a diversidade e a individualidade, em vez de reforçar normas de gênero. A cultura e as artes, que frequentemente refletem as normas de gênero, mudariam drasticamente. Sem a categorização de gêneros, os filmes, séries, livros e outras formas de arte explorariam novas maneiras de contar histórias e representar personagens. O entretenimento não seria mais moldado pelas expectativas de papéis de gênero, abrindo espaço para narrativas mais inclusivas e diversificadas. As representações da humanidade seriam mais abrangentes e fluidas, celebrando a complexidade das experiências individuais. A política, que historicamente tem sido dominada por estruturas de poder masculinas, se tornaria mais inclusiva e equitativa. Sem gêneros, as representações políticas se baseariam em competências e ideias, e não nas expectativas de papéis de liderança masculinos ou femininos. A política de gênero, que influencia leis e direitos, não seria mais uma questão, permitindo que governos se concentrem em promover a igualdade real para todos. A liderança se tornaria um reflexo da diversidade e do respeito mútuo. As religiões, muitas vezes baseadas em narrativas de gênero, também passariam por transformações profundas. A maneira como as religiões lidam com a identidade, a liderança espiritual e as responsabilidades familiares seria reavaliada. Algumas tradições poderiam se abrir a uma visão mais inclusiva e igualitária, adaptando suas doutrinas à nova realidade sem gênero. A espiritualidade, que transcende as categorias humanas, se tornaria uma prática mais pessoal e fluida, sem as restrições de gênero associadas a papéis sagrados. A medicina e o cuidado com o corpo também se transformariam. Sem as categorias de gênero, os cuidados de saúde se adaptariam para tratar as pessoas de maneira mais individualizada, levando em consideração suas características únicas, em vez de categorizá-las por gênero. As necessidades biológicas, que ainda existem, seriam abordadas de maneira mais holística e personalizada. A saúde mental também se beneficiaria, já que a pressão para se conformar a normas de gênero seria eliminada, resultando em menos ansiedade e depressão relacionadas à identidade. Sem a categorização de gêneros, a sexualidade seria explorada de maneira mais aberta e fluida. A atração e o desejo não seriam mais definidos por normas de gênero, permitindo que as pessoas explorem suas identidades sexuais de forma mais livre. A sociedade se tornaria mais acolhedora para todas as orientações sexuais, promovendo a aceitação da diversidade. A intimidade e os relacionamentos seriam baseados em conexão emocional e compatibilidade, e não em expectativas de papéis de gênero. As instituições globais, como as Nações Unidas e outras organizações internacionais, se adaptariam à nova realidade sem gêneros. A promoção da igualdade e dos direitos humanos se tornaria ainda mais inclusiva, sem a necessidade de campanhas específicas de gênero. As políticas globais passariam a focar em questões de justiça social e direitos universais, sem as barreiras impostas pelas divisões de gênero. A cooperação internacional seria mais eficaz e igualitária. Um mundo sem gêneros traria mudanças profundas em todas as áreas da vida humana. A identidade pessoal se tornaria mais livre e fluida, e as instituições que moldam a sociedade passariam por transformações radicais. A eliminação dos papéis de gênero abriria caminho para uma sociedade mais igualitária, inclusiva e empática, onde as pessoas seriam valorizadas por suas habilidades, caráter e humanidade. Embora o conceito de gênero tenha sido uma parte central da história humana, imaginar um mundo sem ele nos convida a reavaliar as normas que moldam nossas vidas e a buscar um futuro onde a liberdade de ser prevalece. Até a próxima!